Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui na nossa biblioteca, em casa. Me chamou o professor Alex Paletó, professor de vocês. Estou morrendo de saudade. Claro que o ambiente da escola é muito melhor, é mais saudável, mas é por conta da nossa saúde que a gente vai agora se distanciar fisicamente, mas se aproximar através das plataformas digitais e estaremos levando um pouco de conteúdo para vocês, para a gente passar por esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando. Não estamos sozinhos, o mundo está enfrentando esse momento. Basta lembrar que, como professor de história, é natural a gente lembrar da gripe espanhola que aconteceu no Brasil em 1918, lembrar da peste negra, peste bubônica que aconteceu no século XIV. São eventos e pandemias históricas que afetaram o mundo. E agora a gente está vivenciando algo, claro, com suas particularidades, com algo ou alguma coisa semelhante, mas é dessa forma que a gente vai estar agora em casa e vocês aí na sua casa, no seu conforto, prestando atenção na nossa aula de história. E essa aula hoje a gente vai abordar, como a gente tem aqui no nosso slide, a Era Pombalina. A Era Pombalina no período colonial da história do Brasil. O Marquês de Pombal é uma figura importantíssima na história de Portugal e na história do Brasil. Por que esse cara é tão importante? Bom, primeiro que ele vai ser e vai ocupar uma função política de gestão estratégica em Portugal. Durante um reinado um pouco destoado, apagado de Dom José I. Ele vai se destacar como primeiro-ministro, algo semelhante à figura de Marquês de Pombal. E algumas das personalidades que influenciaram essa forma de gestão, essa forma de pensar a política, a governança e a economia de Portugal, acabou que, naquele período em que o iluminismo se destaca na modernidade, isso vai fazer com que o Marquês de Pombal, de alguma forma, seja influenciado. Então você tem aí o chamado despotismo esclarecido. Muitos príncipes e governantes daquela época da Europa passam a ter práticas de novas ideias, a governar de acordo com a razão, deixando um pouco aquela questão do absolutismo monárquico ferrenho, as excentricidades do rei, enfim. Alguns exemplos, além de Portugal, tivemos na Prússia, com Frederico II, tivemos também um pouco na própria Rússia, com Catarina II. Os franceses acabam trazendo muito desses elementos. O iluminismo de Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire e tantos outros grandes personagens da nossa história que vão fazer valer a questão da liberdade de expressão, da liberdade econômica, da liberdade política, da própria democracia, mesmo no ambiente absolutista, e o desenvolvimento da educação de uma forma geral para a nossa sociedade. Então, Pombal, que vai ser um governante na função de primeiro-ministro, vai propor uma série de reformas administrativas para Portugal, no intuito de melhorar um pouco a sua economia, no intuito de fazer com que Portugal dependesse menos da economia da Inglaterra, o que é histórico, a gente já estudou isso já algumas vezes. Então Pombal, naquela oportunidade, ele vai ser secretário de Estado do rei Dom José I, que inclusive surgiu daí aquele termo pombalesa, porque o Dom José Francisco I, era um governante sem muita personalidade, muito apático. E o Pombal acaba utilizando-se dessa fragilidade para ele ser o grande gestor e tomar as decisões políticas e governamentais importantes para Portugal. Isso deu muito certo. E o Pombalesa sempre assinava embaixo, porque não estava preocupado em governar, deixava esses problemas com o Marquês de Pombal, que foi importante para Portugal e também para o Brasil. Nessa época, então, o governo português, através de Pombal, iniciou uma política das chamadas companhias, protegendo os empresários, a burguesia portuguesa, organizando vários monopólios, taxas protecionistas para os portugueses. Nessa política econômica mercantilista, Pombal não vai poupar nem a Companhia de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, a intensidade da perseguição do Marquês de Pombal foi tão grande, tão grande, tão grande. Eu bebi até uma água, eu fiquei até emocionado com esse tão grande.
que foi simulado, forjado, uma tentativa de envenenamento do rei de Portugal, Dom José, através de uma garrafa de vinho. Claro, quem não gosta de vinho, gente? Quem é que não gosta de vinho? Meu Deus, o vinho é bom demais. Não para vocês, para os pais de vocês. Mas esse néctar dos deuses, de Dionísio ou de Bar, da mitologia grego-romana, era produzido em Portugal em grande quantidade por uma vinícola dos jesuítas. E aí, claro que alguém forjou isso, envenenou o vinho propositalmente. O provador do rei, aquele cara que toma o vinho do rei, responsável por cuidar da sua segurança, acabou morrendo envenenado. E quando olharam a garrafa, era de uma vinícola pertencente aos jesuítas. E aí se criou a ideia de que houve uma conspiração para matar o rei. E a conspiração eram os jesuítas. Mas por que isso foi criado? Porque os jesuítas eram os grandes concorrentes da própria burguesia portuguesa em relação, por exemplo, às drogas dos sertões. E a própria questão dos jesuítas, através das missões religiosas nas suas colônias portuguesas, no Brasil no caso, impediam que bandeirantes e sertanistas e portugueses pudessem utilizar a mão de obra indígena como mão de obra escrava, gerando-se muitos atritos até no monopólio de comercialização de algumas matérias-primas como a droga do sertão. Então havia muita rivalidade com a Companhia de Jesus. Pombal não somente expulsa os jesuítas do Brasil como de Portugal e convence o rei da Espanha, Carlos V, a fazer o mesmo, a expulsar os jesuítas espanhóis das colônias espanholas e do Reino da Espanha. Pombal conseguiu, a partir daí, criar uma política diferenciada, econômica e com toda a liberdade, até em relação à própria religiosidade, no Reino de Portugal. Ao mesmo tempo também, Pombal ele criou os impostos sobre a mineração do Brasil. Inclusive a derrama, que não é um imposto, também foi criado pelo Marquês de Pombal. Ele também, cada vez mais, tenta neutralizar a influência da Inglaterra na política e na economia e consegue isso de uma forma impressionante. Ele também criou o estanco, sobre os diamantes, impostos e, ao mesmo tempo, ele vai ser o responsável por criar uma companhia de exploração real portuguesa para os diamantes e impostos também para a própria mineração, para ter maior controle sobre isso. Pombal vai perceber em algumas áreas do Brasil uma decadência econômica. O açúcar é um exemplo disso. Então ele vai apostar em outras atividades econômicas do Nordeste brasileiro com o intuito de alavancar a economia, observando o cenário econômico europeu. Então, com a Revolução Industrial, a Inglaterra tentando conseguir matérias-primas suficientes com as chamadas políticas dos cercamentos, criando os pastos para ter mais ovelhas, mais terras para pasto, não para a produção agrícola, Pombal incentiva a produção agrícola no Brasil que não seja apenas a monocultura do açúcar e também da própria produção do algodão. Então, nesse período, havia necessidade de muitas matérias-primas, entre elas o algodão para a fabricação de tecidos na Inglaterra. E é nesse período, então, que se ganha a possibilidade do Brasil produzir algodão aqui e exportar para a Europa. E isso acaba dando muito certo. Também você vai ter, nessas áreas de decadência da mineração, boa parte dessas áreas da decadência de mineração, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Nordeste também, a produção do algodão. Então o algodão vai ser para a indústria europeia, ocupando ali as regiões do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, substituindo áreas também das antigas produções açucareiras, que a gente sabe que o açúcar vai sofrer com a concorrência das Antilhas. O tabaco também, gente. O tabaco, eu não posso mostrar o charuto para vocês, Eu adoro charuto, vocês sabem disso. É politicamente incorreto estar até falando isso aqui para vocês. Mas como era um hábito indígena, o nosso charuto, que é levado para a Europa, ele era utilizado também para o escambo, o tabaco. O tabaco, principalmente para se trocar por afrodescendentes, por escravos, por negros, na região ali de Guiné, no Porto de São Jorge, na costa africana, mas esse tabaco vai ser fabricado principalmente na Bahia e no Maranhão. O cacau teobromo, o cacau selvagem, que muitas vezes eram explorados aqui na região de Cacoal, o antigo seringal de Cacaual, os bandeirantes subiam a remo e batelões pelo Rio Madeira, vindo lá do Amazonas, contra a correnteza do Rio Madeira, entravam ali no Rio Machado, próximo ao distrito de Calama, no Baixo Madeira, navegavam pelo Rio Machado até encontrar o Rio de Paraná, Urupá, e ali chegavam em Cacoal. Eles traziam essas sementes de cacau
para vender na Europa a custo altíssimo. Então, o Marquês de Pombal entendeu que era interessante deslocar as sementes e plantá-las em um outro ambiente, e assim gerar uma produção mais intensa numa localidade portuária mais próxima aos grandes centros comerciais que desejavam aquela matéria-prima. Daí você vai ter a agricultura, principalmente do cacau, se desenvolvendo na Bahia, né? Na Bahia, Maranhão, e eram atividades exclusivamente aqui do norte. Quando a gente fala Pará, corresponde ao Amazonas e Rondônia, que fazia parte de todo esse contexto naquela oportunidade. O café, cara, o café, gente. Essa é minha água, esse é o nosso café. Quentinho, café com história. Café com história, hein, gente? Saudade do café com história. Vamos ter que esperar um pouquinho para o nosso café com história literário na escola. Bom, o café era introduzido no início do século XVIII, na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba. Mas já há histórias que muito tempo atrás, meados do século XVII, já havia o plantio de café no norte do Brasil, na região do Pará, pelos próprios jesuítas. Mas apenas para consumo interno, não para exportação. E o café, com a Revolução Industrial, cada vez mais passa a ser consumido pela jornada de trabalho, por ser um estimulante, para deixar todo mundo acordado assistindo a minha aula. Vocês devem estar tomando café, pega um cafezinho, por favor. E aí, ele vai ser plantado principalmente nessa região de Terra Roxa, né? A região ali do sudeste do país, Vale do Paraíba, Fluminense e Zona da Mata Mineira. Já no início do século XIX, ele vai já representar 18% das nossas exportações, chegando no futuro até 64% das nossas exportações. Bom, gente, essa aí é parte desse conteúdo da aula 4, a parte final da aula 4, que representa ali o finalzinho da mineração. E a gente espera que vocês tenham gostado dessas nossas informações. A nossa aula, né, esses slides já estão disponíveis na nossa sala de aula, na nossa plataforma, disponibilizado aí pelo Sapiens, pela escola, para todos vocês. Espero que vocês possam observar também as atividades, principalmente aí os exercícios que nós estaremos encaminhando. Depois encontraremos uma outra forma através de plataforma digital para a gente ter um diálogo, né, da turma através de mídias sociais e ter ali um momento de tirar dúvidas de forma online para que também possamos nos comunicar, interagir e matar a saudade. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Professor Alex Paletó, morrendo de saudade de vocês. Gente, lavem bem as mãos, se cuidem, quarentena, fiquem quietinhos, estudem. A gente vai concluir esse semestre com muita tranquilidade. A gente vai fazer a nossa parte, a escola a sua parte, os pais e vocês também, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.